Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Poptopia. Dessa vez aqui no Além dos Quadrinhos. Eu parei esse rapaz aqui no meio da Itu Nerd Fest. Itu Nerd Fest, né? Itu Nerd Fest. Eu parei ele aqui, eu roubei a mesa dele. Ele não vai vender aqui nos próximos 30 minutos. Porque nós vamos falar que nós vamos roubar todos os planos, tudo que tá por vir aí da Poptopia. Tem muita coisa boa, tem ainda no catálogo, tem Rumpus Rum, tem Kuno, tem Olhares sobre o Wolverine, que está em pré-venda, já acabou a campanha já acabou. Já acabou a campanha, mas está saindo aí agora. Tem Encarnado Nacional que está vindo aí, que a gente vai descobrir já já quando é que vai vir esses anúncios. E se tem mais anúncios para vir também, mas vamos discutir principalmente sobre essa nova vida do Daniel de youtuber, produtor de conteúdo sobre quadrinhos, para um editor, né? A paixão dele ultrapassou as barreiras, as fronteiras. E aí eu quero saber um pouquinho aí. E já começo com aquela pergunta que eu ia te fazer naquela hora. Eu falei assim, vou guardar. Passa. Vou guardar. Como é que tá, Daniel? Como é que é sair da frente da câmera ali, do cara que tá filmando as mesas, do cara que tá entrevistando os artistas, para o cara que tá produzindo e vendendo o quadrinho aqui, né? É diferente. Esse é o primeiro evento que eu estou trazendo os quadrinhos da editora Poptopia. Então, foi uma experiência, está sendo uma experiência singular, assim, mas está sendo uma experiência muito interessante de receber o carinho das pessoas, de verdade. Muita gente chegando aqui na mesa e falando, eu vim porque eu vi nos stories que estava aqui, eu vim para te ver. Tem um negócio que eu nem sou muito adepto, que é pegar autógrafo, né? E a galera comprou Texas, comprou Absolute e pediu para eu fazer dedicatória. Então, eu fico meio assim, desse jeito, dessas coisas, mas é parte dessa nova fase. Por quê? Porque as pessoas se sentem próximas do projeto, né? Eu sou um gibituber, como a gente é classificado, mas eu sou aquele cara que vai na banca, que compra o quadrinho, que resenha o quadrinho. Então, eu acho que ainda tem muito desse lado leitor, que eles ainda se enxergam e veem, é um leitor que virou youtuber, que virou editora. Então, muita gente conseguiu acompanhar esse processo, sabe? Tem uma parada que eu já ouvi algumas pessoas falando, que é assim, tem uma virada de chavinha que é bacana. Eu tava aqui na mesa conversando contigo agora, chegou um rapaz e falou, te conheço pelo YouTube, pô, bacana, editor e tal. Uhum. Mas tem uma virada de chave no momento que a galera fala, porra, conheci teu canal depois que eu li tal quadrinho. Ainda não chegou esse momento? Chegou a situação assim do cara que fala, eu conheci esse quadrinho no canal do fulano, né? E ouvi falar desse quadrinho no canal do fulano e nem sabia que você tinha um canal. Já chegou isso. Então, a gente teve muita exposição, principalmente no anúncio da editora e na chegada do Texas. Muita gente recebeu, muita gente resenhou, muita gente comprou apoio no Catarse. Então, eu acho que sim. Eu acho que a editora está trazendo um público novo para o canal, mas a grande maioria já era de pessoas que compram os quadrinhos da Poptopia hoje, eram seguidores que em algum momento resolveram apoiar. Hoje teve um rapaz que falou assim, olha, eu não comprei no Catarse, eu não comprei quando abriu no site, para o primeiro evento que tivesse eu vim e deu sorte de ser na cidade do lado, o cara saiu de Salto para vir aqui comprar. Então, ainda nem um ano de editora, 2 lançamentos, uma pré-venda fechada que é o Wolverine, já dá para dizer que a gente tem sim alguns seguidores, alguns apoiadores muito próximos. Mas eu acho que a gente ainda vai crescer um pouquinho mais, ainda vai chegar em mais gente. Porque os nossos quadrinhos, eles não têm aquela característica específica de ser o quadrinho que só o Daniel gosta. Eu estou procurando lapidar esse catálogo da editora para ser um quadrinho mais amplo, um quadrinho mais diverso. Até porque os quadrinhos que o Daniel gosta já tem editora, né? Tem isso. A Marvel, a DC, os quadrinhos de super-heróis são meu fascínio. Eu nunca escondi isso. Mas o canal, ele contribuiu muito para a ampliação do meu leque como leitor. Né? Nesse momento é onde entra aquilo que os caras chamam de parceria, né? Eu nunca tinha lido Bonelli com tanto afinco como eu leio agora, graças à parceria com Mitos. Eu nunca tinha lido tanto quadrinho europeu como eu leio agora, graças a parcerias com Conrad, Comic Zone, QS Comics. Então, esses quadrinhos chegam na minha mão e eu me sinto na missão de compartilhar essa minha experiência com outros leitores. Para que outros que são leitores ávidos de super-herói como eu tenham vontade de ler esses outros materiais. E é interessante pro leitor ver um cara que
tá lá falando no canal sobre saga do Demolidor, saga dos X-Men, saga do Wolverine, o tempo todo, e o cara, porra, esse cara curte outras coisas. Sim. Ajuda a empurrar esse cara a ler outras coisas também, a conhecer um outro mundo de quadrinhos. A próxima fronteira, que é a fronteira que eu tô ensaiando, vou ou não vou, é a fronteira dos mangás. Eu já tenho lido bastante mangá, mas muitas vezes eu não tenho segurança para avaliar um mangá, porque eu ainda não compreendo muito aquele negócio da demografia, das escolas, o que é meio tanco, um tanco, 3 tancos, o que é um manhua, não sei o quê. Então, eu ainda quero me debruçar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre isso para trazer um conteúdo com propriedade, né? Mas eu já tenho lido, já tenho visto. Então, assim, eu acho que entrar pela porta dos quadrinhos é normal. Não significa que você precisa ficar nela o tempo inteiro, porque o universo da Dona Arte é muito vasto. É muito vasto. E é muito rico, é muito interessante. Eu vou entrar num tema que talvez seja um pouco espinhoso, que muita gente fala que a gente viu aquela parada lá do ao leitor com carinho, né? Uhum. O cara pensa que, meu amigo, eu acho que é só chegar aqui, sair publicando, papapá. Mas tem muita dificuldade na vida de editor. E algumas dificuldades são ter acessos a contatos, contato da melhor gráfica, contato do melhor licenciante, do melhor agente. Como é que tu está sentindo a receptividade dos outros editores para com a Poptopia? Olha, eu acho que entre os editores, essa pode ser uma fala que me compromete depois, mas entre os editores eu acho até mais hombridade do que entre os gibitubers, por exemplo, tá? De coração, assim. Eu tenho notado que eu tenho recebido muito apoio, tirado dúvida com pessoas do mercado mesmo. Tiago, da Comic Zone, é um cara que me aconselha sempre, me ajuda sempre com alguma dúvida. Já falei com o Douglas da Tábula, já falei com o Guilherme Kroll, já falei com o Sidney Guzman. Em algum momento, alguns deles me ajudaram. Até editores de casas maiores. Eu não vou ficar citando todo mundo aqui, mas de casas maiores que não teriam obrigação nenhuma. Então, eu não notei uma competitividade nesse sentido, né? Mas eu entendo que, assim, quando o assunto passa a ser divulgar o quadrinho, a coisa é um pouco mais delicada. Porque quem leva isso como profissão tende a tratar isso como um negócio. E aí a coisa é mais estruturada, vamos dizer assim, né? Agora, tem muita página que é voluntária, tem muita página que é empolgada com o negócio do quadrinho, que procura, que quer saber, que divulga mesmo. Então, sei lá, eu acho que a lição que eu tirei do começo nosso é que não seria tão simples quanto eu havia imaginado, mesmo tendo, sei lá, 13, 14 mil seguidores, 15 mil seguidores no Instagram e tal, não significa que você vai rodar 15 mil livros e vão vender na mesma hora, né? As pessoas têm interesses muito específicos, nem todas elas vão se interessar pelos quadrinhos que a gente está lançando. Mas eu acho que houve muito barulho nesse tema do mangá pirata. E esse barulho ajudou muito mais a gerar interesse do que a reflexão sobre a responsabilidade em si, no que estava acontecendo. Eu organizei a editora. A primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer um estudo de viabilidade de algumas coisas. Depois a questão da legalização, de abrir o CNPJ. Porque na hora Teve todo esse planejamento antes, não é só chegar e vou comprar licença publicada. Cara, a gente foi pro FIC, eu e o Kevin. O FIC foi em maio de 2024. A gente já tinha a ideia de lançar uma editora lá. A gente sabia que tinha, inclusive, rodada de artistas para se apresentar para a editora. Mas como a gente não tinha nada formalizado, a gente não se sentiu apto a fazer esse movimento, nem sequer divulgar ali. A gente conversava com as pessoas, tirava dúvida, mas não vamos divulgar isso ainda porque a gente não tem nada de concreto. Quando a coisa acontece em novembro lá na CCXP, a gente já tinha um site, a gente já tinha licença, a gente já tinha CNPJ, a gente já tinha conta, então já tinha um negócio minimamente organizado. E ainda assim a gente não ficou imune a situações que fugiram do nosso controle, que é onde eu quero te atualizar dos nossos lançamentos. Vamos chegar já nisso aí. Eu ainda tenho muita coisa para falar antes de chegar na situação fugir do controle. Mas rolou até aquela viagem que tu fez com a tua esposa, né? Vocês foram lá para Reino Unido, aí aproveitou para dar... Passeou, mas passeou trabalhando. Foi uma férias disfarçada de prospecção de mercado, né? Muitos dos títulos que a gente trabalhou esse ano e que a gente pretende lançar no ano que vem foram títulos que eu fui para Paris, fui para Londres,
visitei muita comic shop, conversei com o pessoal do mercado, entendi o que estava na moda lá. Tinha coisa que eu tinha a intenção de licenciar, que quando eu cheguei aqui no Brasil já tinha editora. Tinha coisa que eu achei que ia chegar aqui no Brasil já está licenciada e até hoje ninguém publicou, né? E assim, só que a nossa capacidade de investimento em licença, ela era limitada, né? E uma das coisas que eu tenho aprendendo é que não adianta sair licenciando 10 títulos, anunciar 10 títulos, porque o grosso do investimento vai vir depois, que é gráfica, é tradução, é diagramação, revisão, divulgação, né? Então, tudo isso requer tempo. E tem o próprio lance também de um título não canibalizar o outro. Nesse momento, a gente tem uma vitrine muito específica. Se eu tiver 5 títulos disputando o mesmo espaço, nenhum dos 5 vai vender. Então, eu preciso lançar Texas, dar um tempo. Dá um tempo para a maturação do texto. Exato, para a galera receber, da galera resenhar, da galera comentar, dele chegar nas lojas. Porque agora a gente está... E aí, momento jabá. Estamos na Comic Boom, estamos na Mundo Infinito, estamos na Amazon. Então, agora é possível achar nossos quadrinhos nesses lugares. Quando eu lancei lá em abril, ainda não estava. Porque você precisa chegar nesses fornecedores, né? Então, é muito etapas, assim. Não dá para pular uma etapa. Cara, você falou sobre a questão da divulgação, dos youtubers e tudo mais. E eu lembro quando eu recebi o Texas Kid, eu apoiei o Texas Kid, você me mandou um de presente, eu até sorteei lá para os apoiadores do Além dos Quadrinhos, que você me mandou. Uhum. Eu falei, não, vou apoiar, mesmo o Daniel sabendo que ele vai me mandar uma edição, eu vou apoiar para dar essa força aqui para a editora, porque eu quero que ele tenha esse incentivo dos amigos. Era uma campanha tudo ou nada, né? Era uma campanha tudo ou nada, então tem que ter esse incentivo dos amigos. E eu lembro quando a gente falou lá na CCXP, que tu me mostrou a lista de títulos, eu falei, mano, o Daniel é maluco. Tem uns nomes conhecidos aqui, Peter Milligan com o Deodato, que está aqui no Absolution. Tem o Mark Russell, que é vencedor do Eisner, que está no Room Plus Room, que ainda vai sair. Tem o Jock com Tem o Jock com Goni também, que o Jock é muito famoso, né? O Jock fez Batman. Fez Batman, fez Wolverine. Mas tinha uns caras que ninguém conhecia. Tinha... Quer dizer, o Darko Macan e o Yves Corday conhecem-se por X-Men, né? E Nós os Mortos, mas eles eram bem pequenos, né? Segunda prateleira da Europa, não é primeiros nomes da Europa. E aí é um quadrinho croata, né? Que os caras, assim, não tem um apelo, mas que teve... Tem o Vitor Santos também. Tem o Vitor Santos, que ainda vai sair. É inédito no Brasil, Vitor Santos. É inimaginável o cara daqui tá inédito aqui. A gente já fala sobre o Moon Eaters também. Moon Eaters. Mas o que me parece foi que as pessoas, como eu te chamei de louco por estar lançando esses quadrinhos, quando as pessoas leram, foi uma grande surpresa. As pessoas se impressionaram com a qualidade do quadrinho, com a qualidade do roteiro. Todo mundo esperava um faroeste como o Tex, e tiveram uma baita história familiar, um drama existencialista. Pesadão, né? Pesado, super bem desenhado. Te surpreendeu essa boa receptividade do público? Cara, eu li esse quadrinho umas 3 vezes em inglês e cada vez eu tinha uma percepção diferente. Mas uma coisa me chamava a atenção, que cada vez que eu relia, a arte me chamava cada vez mais atenção. E eu não queria acreditar que esse mesmo Igor Corday tinha desenhado X-Men lá atrás, porque eu odiava o desenho dele em X-Men. Quando meu sócio leu, ele falou assim, é uma história difícil de ser vendida. Eu falei, eu sei. E como que a gente vai fazer? Eu falei, vamos vender como faroeste e tentar ir por esse caminho. Quando a galera receber, a galera vai entender que também é faroeste, mas é outras coisas. E é um pouco disso. É um quadrinho muito amplo, com uma discussão muito rica sobre relacionamento paternal mesmo, mas não deixa de ser uma história sobre quem gosta de histórias em quadrinhos. Sobre viver esse mundo dos eventos, a criação de personagem e tudo mais. Então, a cena icônica no Festival de Lucca, né? Nossa, cara. O maior festival de quadrinhos da Itália. Eu diria que, assim, Texas Kid é a grande surpresa de 2025. Por quê, Daniel? Não, todo mundo já espera que Torgal seja uma obra que vai estar figurando na lista de muita gente. O Smurfs, sei lá, muita coisa que a Comic Zone lançou, muita coisa que a Pipoca Nanquim lançou, muita coisa que a Cass Comics lançou, o Western, o Roca Rei da Taverna. Excelentes quadrinhos, mas que você já sabia que lá fora já tinha sido bem... Já tinha essa expectativa. Esse Texas Kid é um diamante que estava lá. Todo mundo viu isso nos catálogos da SCC. Ninguém licenciou, a gente teve coragem de licenciar. Entendeu? A MPEG anunciou agora o Hajime no Ippo, 144 volumes lá no Japão. Uhum. Os caras entraram lá com o Gash Bell também, foi o primeiro título deles. E
E aí, no evento que eles fizeram agora, eles falaram assim, chamavam a gente de louco, porque a gente era editora dos Impossíveis, e agora a gente vai assumir essa alcunha de editora dos Impossíveis. Que legal. A Poptopia, a MPEG é editora dos mangás impossíveis. A Poptopia vai ser a editora dos quadrinhos impossíveis? Vai trazer o que as outras editoras não estão olhando? Eu vou ser a editora da ousadia. Eu acho que determinação não falta. Eu sou o lado da empolgação do rolê e o Kevin é o lado racional, né? Ele é empresário, então ele é muito mais administrativo e eu sou o cara que fica fuçando o catálogo das licenciantes para trazer as coisas. Para 2026, a gente quer lançar nossa primeira série. E esse já vai ser um passo bem ousado, porque a gente já viu que é muito arriscado para a editora no porte do nosso lançar a série. Não muito tempo atrás, teve editora aí que lançou até assinatura e não conseguiu ter fôlego para entregar. Então é arriscado, a gente sabe que é arriscado, então a gente vai começar com uma série curta. Mas tem muita coisa grande no nosso radar. Por quê? Porque eu sou otimista. Eu abri o meu vídeo da Tartaruga Ninja falando que eu estava extremamente otimista com a Pipoca Nanquim lançar Tartaruga Ninja da IDW por ser uma série longa e ver que as editoras estão perdendo o medo de lançar série longa no Brasil. A própria Panini lançar Invencível é uma série longa. Mas só a Panini poderia. Que bom que ela perdeu o medo e lançou, porque até outro dia ela não lançava. Spawn, sabe? A gente sabe que vai vir mais coisa por aí. Então, assim, ver a Comic Zone que está aqui do lado no evento, lançando Smurfs em 4 volumes, lançando mangá de 3, 4 volumes. Então, assim, talvez o momento seja... Todo mundo falava que era impossível. Torgal, o momento seja propício para isso. Eu quero surfar nesse momento. Então, 2026 vai ser um marco para a gente de superamos o primeiro ano, vamos ousar agora a primeira série. Superar a primeira série, que vai ser uma série curta, aí a gente vai passar para uma série um pouco mais longa. Isso é etapas. Etapas até para os licenciantes conhecerem a gente, ganharem confiança na gente. E com o Daniel com a cabeça mais madura agora. Eu acho que entendendo melhor as engrenagens do mercado, menos entusiasta e mais estratégico. Esse ano a gente anunciou na CCXP 8 títulos. Vamos fazer o checklist, vamos começar a falar. Vamos. 8 títulos para uma equipe de 2 pessoas. É humanamente impossível. Então, Texas Kid, Texas Kid lançado, Absolution Texas lançado. Kid está aqui, ó, primeiro lançamento, segundo lançamento Absolution, terceiro Olhares sobre o Wolverine, que finalizou a pré-venda, tá em produção. Beleza. Nesse intervalo, entre Texas Kid e Absolution, a gente deveria ter lançado Moon Eaters. Moon Eaters, do Moon Eaters é um quadrinho, aqui, é um quadrinho espanhol que a gente licenciou junto à ECC. Sim. A ECC foi aquela editora espanhola que detinha os direitos da DC Sim. na Espanha e faliu. A parte autoral dela, ela segurou os contratos que já estavam em produção e aí a gente conseguiu aprovar a Texas Kid. Na semana seguinte, ela mandou dizendo assim, ó, estou enviando distrato das outras obras. Procurem os autores e negociem diretamente. E aí a gente estava começando a trabalhar na edição de Moon Eaters. Só que eu precisei esperar o Vitor encontrar uma nova agência para elaborar um novo contrato, para fazer a quitação do invoice, para começar isso. Nesse meio tempo, a gente adiantou o processo de Absolution, mas isso já tinha se passado 1 mês e meio. Sim. Então, por isso que o Texas sai em abril e agora que a gente está conseguindo lançar, porque essa janela deveria ter saído já um quadrinho. Quando o Vitor diz assim, olha, tá ok, pode lançar, a gente já estava traduzindo, revisando o Absolution e com a campanha do Wolverine começando. Isso fez com que a gente readequasse todo o nosso cronograma, né? Então, esse ano a gente entendeu que até onde a gente consegue ir. Lançar agora o Absolution, finalizar e entregar o Olhares sobre Wolverine. Vamos começar a pré-venda de Kuno, é o próximo livro que a gente começa a pré-venda. Mas o Kuno não estava na primeira leva, né? O Kuno, ele já era um quadrinho licenciado que a gente guardou a divulgação para um momento específico que foi em fevereiro. Tá. Né? E aí, assim, ele já estava licenciado, mas a gente segurou a divulgação. O que não estava licenciado, que a gente queria ter divulgado na CCXP, que veio depois, foi o Gone. O Gone do George. Por quê? Porque a gente, na minha ida lá para a Europa, a onda de todas as comic shops era os quadrinhos da Distillery.
A Distillery chegou arrasando no ano passado. Eles lançaram Jock com o Gone, eles lançaram o Somna, que foi ganhador do Eisner, eles lançaram The Blood Brothers Mothers, que é um quadrinho Blood Brothers, isso com o Braz Arello, é espetacular. E assim, aí a gente começou a olhar isso e falei, quero licenciar. O primeiro que eu fui licenciar foi o Somna. Quando eu mandei o e-mail, o cara falou, não, já tem licenciante no Brasil. Tem mais gente que foi atrás do Somna também. Pois é. Aí a gente foi atrás do Gone, ele falou, tem 2 editoras atrás do Gone. Quando chegou na semana da CCXP, ele deu o sinal verde que a gente tinha aprovado o Absolution e o Rumpus Rum, mas que o Gone ainda estava em disputa. Beleza, eu falei, vou anunciar o que eu tenho e perdi o outro, né? Passou o Natal, no virada do Ano Novo, a gente recebe um e-mail e o cara falou, o Gone é de vocês também. Foi a melhor proposta. Com o mesmo agente. Com o mesmo agente. Só que a gente já tinha combinado que ele seria o último livro que a gente ia lançar esse ano. Porque é o blockbuster da editora esse ano, entendeu? Então, comercialmente, a gente sabe que daria para segurar, até porque a tiragem vai ser maior. Hoje a gente ainda não consegue, Romulo, fazer pré-venda na Amazon, porque a gente precisa estabelecer com eles algumas métricas. A nossa expectativa é... Acordos comerciais. Não, a nossa expectativa é... A gente precisa atingir alguns números lá internamente para eles abrirem pré-venda na Amazon. Então, talvez, quando chegar a vez de Gone, a gente já consiga fazer. Até lá, qual é a nossa estratégia? Alguns quadrinhos direto no nosso site, como foi o caso de Absolution. Quando a gente tiver uma atrativa a mais, quem fez Absolution no site garantiu um bookplate autografado. Agora o Kuno, a gente ainda não definiu ainda estratégia, porque pode ser que a gente surpreenda o mercado igual a MPEG fez com o Kuno. Mas, enfim, se eu ficar contando mais, não vai ser surpresa. Vamos segurar aí para outro vídeo. Mas a gente quer trabalhar cada quadrinho ter sua própria estratégia de lançamento, né? Tá, você falou no meio aí Rumpus Rum. Rumpus Rum é do Mark Russell, né? Mark Russell com... Também estava previsto para esse ano. Ramon Rossanas está previsto para esse ano, mas a gente adequou o cronograma. Como o ano avançou muito mais rápido do que a nossa capacidade de produzir, então a gente entendeu que Rumpus vai ficar como o quadrinho de abertura de 2026. Tá. Então, vamos só retomar aqui o que tá. Tá. Texas Speed, abril. Ok, lançado. Absolution, a setembro. Ok, lançado, pronto. Olharam sobre fevereiro e outubro. Outubro. Novembro, Kuno. Novembro, Kuno. Dezembro, Gone. Dezembro, abre a pré-venda de Gone. Ou já quer entregar para dezembro? Depende. A estratégia primeira é entregar Kuno em novembro. Se atrasar alguma coisa, Kuno, aí a gente segura a pré-venda de Gone para dezembro e entrega em janeiro. Mas a ideia é terminar já o Kuno, fechou o ciclo do Kuno em novembro ainda, e dezembro a gente, pelo menos a pré-venda do Gone está aberta. Então, Jock termina 25, talvez começa 26. Rumpus Rum é o áudio de 26. E a gente tem em andamento o Encarnado. Encarnado do Samuel Bono. É do Samuel Bono, é o nosso primeiro 100% autoral. De novo. Original para Utopia. Original. Aí é aquela coisa, eu nunca tinha começado a editar um quadrinho do zero. Né? Não editar um quadrinho licenciado, editar um quadrinho de produção. Junto com o autor, construindo roteiro, construindo personagem, visual, layout, formato, tudo. E aí, essa construção, ela leva muito mais tempo do que a gente imaginava, né? O Samuel tinha outros projetos na frente. Sim. Ele administrou o tempo dele, mas a gente entendeu que para esse ano, que a nossa ideia era levar para a CCXP. Samuel lançou setembro agora, Lançou setembro, está envolvido no projeto agora com a Veneta, que é um resgate do Colim. O Colim, é ele que está fazendo, Está fazendo o restauro. O restauro do Colim. Então, ele tinha essas outras coisas, ele dá aula. Ou seja, ficou para 2026. O Encarnado provavelmente é o quadrinho ali do primeiro semestre, mas ainda não quero cravar uma data. Tá bom. Porque a gente está com licença de algumas coisas. É isso. Estava vendo aqui, mas aí tem o Moon Eaters. O Moon Eaters tem data também, já previsão? O Moon Eaters, a gente colocou ele no estágio que é assim. Como a gente já tinha trabalhado a tradução, o arquivo, ele meio que está pronto. Tá. Agora é uma janela para encaixar ele. Tá. Entendeu? Porque essa edição que a gente quer trabalhar, o Vitor, ele cedeu muito material extra. Então vai ser uma edição que a gente quer chamar de integral. Tá. Provavelmente vai ser um quadrinho de catarse, porque vai ser um quadrinho mais parrudo. E a gente quer dar essa opção de, se bater a meta estendida,
sair um livraço, assim, com sobrecapa, tamanho grande. Então, ele deve ser um quadrinho do primeiro trimestre do ano que vem, no Catarse, para quem gosta de arte bonita mesmo, assim, quase um artbook, sabe? Bem nessa pegada. Curioso. Tem um dele lá no Panel Syndicate, não sei se tu já viu. Eu vi. Que é do Marco, aquele site do Marco Martin do Mundo San Vicente também. Aham. Eu comecei a ler, o bicho é bom, hein? O cara é bom, o cara é O bom. cara é bom. É Mas vamos lá. diferenciado. Então, Rumpus Room, Moon Eaters E e Encarnado Encarnado. ficaram para 2026. Mas tem espaço para mais coisa aí, mas não precisa revelar. Tem mais coisa? A gente Tem pode mais esperar? coisa. O que eu posso dizer que, na Tem a verdade, série? a gente tem 2 licenças fechadas com a Image Comics 2 vezes para Image. e temos 2 quadrinhos franco-belgas engatilhados. Não vou ainda dizer quais as editoras, porque a galera é rata, né? Galera para pegar, mas vem coisa boa aí. No ano passado, as pessoas pediram muitas coisas, né? Quando a gente fala Image, o pessoal vem, traz Savage Dragon, traz Transformers. Não é a nossa realidade nesse momento. Sendo bem... Se fosse fácil, já tinha saído, né? Não é a nossa realidade. Hoje, as editoras que lá de fora, elas têm meio que um status, né? Você primeiro licencia algumas coisas para depois eles irem liberando coisas maiores. Sim. E a gente está nessa de ir evoluindo nessa relação. E vai vir coisa boa, só posso adiantar isso. Vem coisa boa, vem quadrinho surpreendente, inclusive de nomes premiados. Mas enfim, fica aí no ar. A gente vai anunciar em breve. Tá bom. Então temos aí o cronograma atualizado da Poptopia final de 2025 para primeiro semestre de 26. Temos Quase aqui, fechado. né? E temos algumas respostas aí para algumas dúvidas que a galera tinha sobre a Poptopia. Acho que foi um papo muito bacana. Não vou tomar mais seu tempo, porque eu estou roubando a mesa dele aqui. Ele está impedido de vender quadrinhos, porque nós estamos aqui falando. Só que te pedir um encerramento, não? Dar um recado aí para os seguidores do Além dos Quadrinhos. Pessoal, eu quero que vocês saibam que a editora Poptopia, ela hoje se sustenta basicamente a partir do apoio das pessoas e da visibilidade que parceiros como o Rômulo dão. Então, olhem para editoras que estão nesse estágio que a gente está com mais carinho. Cada quadrinho que é vendido, cada apoio que chega no Catarse é muito importante. É muito importante. Então, eu sou desses que eu gosto de dar visibilidade, de mostrar, de comentar todos os quadrinhos que eu recebo, porque eu sei da importância das vitrines. E muito obrigado, Rômulo, por essa vitrine que você abre pra gente. Eu sei que no Instagram você é muito forte, no YouTube também, porque cada pessoa que fica conhecendo o nosso trabalho é um novo leitor em potencial. Eu acho que o mercado precisa cada vez mais disso. Cara, adorei o papo. Eu adoro sempre conversar com o Daniel, uma pessoa maravilhosa, sabe muito de quadrinho, então adorei o nosso papo. Aprendendo. A casa é sua, sempre que você quiser falar sobre a editora, sobre os planos, o Além dos Quadrinhos está aberto. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigadão, a gente se vê Valeu. muito em breve na próxima. Show! Valeu!